para o Vasco. O Vasco vinha de uma série de 8 jogos sem vitória. Então, pensando em Campeonato Brasileiro, era fundamental para o Vasco vencer hoje. Um jogo que estava em aberto. E aí ele opta pelo Jair. A gente vai pensar, não, tudo bem, questão de característica, o Jair é um jogador que tem mais a condição de dar um combate no meio-campo, de tentar fazer com que o meio-campo fique mais conciso defensivamente também, e também tem essa qualidade para poder sair jogando, ok. Mas, assim, ainda assim, é um jogador que está há muito tempo sem jogar. Então, assim, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. De repente pode ser alguma mensagem que seja passada do Paiva com relação a exatamente isso. Qual é o status do Paiva hoje dentro do elenco do Vasco. Vamos trazer a nossa equipe de transmissão aqui para o papo com a gente não Tá Na Área, que o segundo tempo não acompanhamos, né? Só alguns lances, mas eles, claro, brilharam na transmissão lá no Premier, na vitória do Vasco por 1-0 sobre o Cuiabá. Já estão com a gente, Vilani, Richarlison, Eric, para falar desse jogo, Vilani, que a gente destacava aqui. O resultado era o principal para o Vasco hoje nessa partida em casa. A gente até brincou aqui também nos bastidores, né? O torcedor foi a São Januário hoje, 7h30 da noite, com chuva, raio no Rio de Janeiro, porque sabia a importância dessa partida e volta para casa satisfeito com o resultado, né, meu amigo? Boa noite. Volta sim, Camila. Boa noite para você, para os amigos da bancada, todos ligados no Tá Na Área. O Eric foi muito feliz, disse isso mais ou menos no seu caminho. O resultado hoje era o mais importante, né? Porque não só para efeito na tabela do Brasileirão, mas tendo em vista que sábado vimos uma grande festa aqui, o torcedor foi embora frustrado porque o Vasco foi eliminado em casa pelo Atlético na Copa do Brasil. Então, muitos fatores, né, para empurrar o Vasco para uma vitória. E foi assim, né, meio que batendo, rebatendo, um gol na marra, mas suficiente para o Vasco se meter na briga por Libertadores, afastar a tristeza da eliminação na Copa do Brasil, já mirar um confronto direto segunda-feira. Não tenho dúvida que isso aqui, segunda-feira... Bom, os torcedores esgotaram os ingressos para hoje, ainda que não estivesse cheio o São Januário, justamente por causa dessa chuva, Camila. Muita gente faz o check-in, né, o sócio-torcedor, mas não vem, porque prefere acompanhar pelo Premier, no conforto de casa. Mas segunda-feira, certamente, isso aqui vai voltar a ser um caldeirão. Aliás, como tradicionalmente faz a torcida do Vasco. Boa noite, amigo. Grande Vilani, Rick, pessoal Tá Na Área, Camila, Pedro, Rafa. O resultado foi bem melhor do que a atuação do Vasco. Aliás, foi um resultado nota 10, uma atuação nota 5, principalmente pelo primeiro tempo que o Vasco fez, ou melhor, que não fez, né? O primeiro tempo foi muito pobre dos dois times. No segundo tempo, o Vasco conseguiu ter alguma coisa de um jogo associativo ali pelo lado esquerdo, inclusive por ali as jogadas aconteceram, 2, 3, aí deu origem ao escanteio que acabou saindo o gol do Hugo Moura. Depois o Vasco voltou a cair naquele erro de muitas vezes aqui em São Januário, perde controle do jogo, perde controle da posse de bola, fica muito recuado, muita ligação direta, tentando fazer com que o Verratti segure a bola na frente, o Verratti desgastado, porque ele corre muito, e aí deu o campo pro Cuiabá. Faltou um pouquinho também de talento, de finalizar melhor as jogadas do Cuiabá, e aí no último lance do jogo teve uma bola alta que foi perigosíssima, se os jogadores do Cuiabá acertam ali, o Bruno Alves, eu acho que a bola ia dentro do gol, porque o Vasco marcou muito mal aquela bola. Mas assim, quem teve a chance botou a bola na rede, então por conta disso o resultado acabou sendo justo para o Vasco. Você falou do jogo contra o Bahia, o torcedor vai ter que vir, vai ter que ser o centroavante e o volante, né? Porque o Hugo Moura e o Verratti tomaram o terceiro cartão amarelo hoje e estão suspensos para esse jogo. Duas baixas importantíssimas, Richarlison. O Cuiabá vai ter confronto direto também, só que contra o Corinthians. Só que, para efeito de confronto direto, a vida do Cuiabá é mais complicada, porque ele vai pegar Fluminense, Juventude, tudo fora de casa. O Vasco não, vai pegar Atlético, Internacional, o próprio Bahia, em São Januário. São brigas diferentes, mas pouco a pouco o Cuiabá vai se despedindo da Série A. Boa noite. Guga, boa noite, Camila, Rafa, Pedro, a todos que nos assistem Tá Na Área. E a diferença está aí, né? A diferença de que um Vasco definiu aquilo que ele quer para esse fim de temporada, que é brigar pela parte de cima, brigar por uma vaga na Libertadores, seja ela direta ou indireta. É um Vasco que conseguiu, dentro daquilo que o Eric trouxe muito bem desenhado, poucas possibilidades. A gente está vendo alguns lances aí, 2 possibilidades no primeiro tempo, essa do Verratti, a outra do Léo. E no segundo tempo, com alguma pressão no comecinho do jogo, conseguiu o gol, mas novamente voltou a fazer aquilo que o torcedor não gosta, que é se retrair e
O Cuiabá melhorou um pouquinho, teve algumas possibilidades por esse recuo, mas logo depois o Paí entrou e tomou conta do jogo. Mas é um Cuiabá que animicamente ele sai daqui muito pior do que chegou. Porque sabe que agora é uma briga muito mais feroz, não depende assim, é claro que vai depender só dele porque tem 8 jogos ainda, mas vai depender de um tropeço do Corinthians, do Vitória, daqueles que estão à frente. É um Cuiabá que precisa melhorar ofensivamente, como o próprio Dicena trouxe os números do Cuiabá, É um número muito ruim, é a segunda pior ataque, é o segundo pior ataque do campeonato. Então, para mudar um contexto, vai precisar de melhorar muito, Um Cuiabá que está na 19ª posição, é um Cuiabá que não tem uma sequência de vitórias dentro do campeonato que possam fazer o seu torcedor pensar que vai vir algo diferente. Então, assim, é um momento muito complicado do Cuiabá, mas o Vasco não. O Vasco começa a sonhar alto, o Vasco começa a ter uma nova perspectiva de coisa boa, de brigar realmente pela parte de frente, de cima da tabela e esquecer a coisa do rebaixamento. O que o Verratti falou, acho que umas 5 rodadas atrás. Nosso time tem que pensar grande. Hoje o Vasco não jogou como um time grande, mas teve um pensamento muito grande. Ô, Vilani, rapidinho, só em cima, a gente estava ouvindo o Pedrão falar antes da gente entrar no ar aqui, sobre a questão do Paê e, de fato, as últimas atuações dele não foram boas, inclusive na parte de minutagem, ele teve poucos minutos contra o Galo, hoje teve poucos minutos também, mas eu acho que muito do Paê não estar jogando bem tem a ver com que o Vasco não produz coletivamente para quem joga nessa posição. Porque hoje, mais uma vez, a gente viu o Coutinho completamente isolado durante todo o primeiro tempo, a bola passando muito alta de um lado para o outro, ele não consegue pôr a bola no chão, o Vasco não consegue proporcionar ao Coutinho um jogo de tabela, uma aproximação dos demais jogadores de meio campo ou de ataque, e isso influenciou nas atuações do Paê, nas últimas atuações do Paê, e está influenciando nas atuações do Coutinho também, porque o Coutinho, para você ter um jogador desse nível, você tem que fazer as coisas girarem em torno dele, e o Vasco não consegue. O Coutinho toca muito pouco na bola, participa muito pouco do jogo ofensivamente, não é por culpa dele, é porque o Vasco não consegue se organizar para fazer com que esses jogadores mais talentosos desenvolvam a sua parte melhor, a sua parte técnica. E aí o Paê sofre, o Coutinho sofre, enquanto o Vasco não arrumar isso, qualquer jogador talentoso que o Vasco colocar ali, vai sucumbir, não vai conseguir jogar. O time do Vasco é muito espaçado. Primeiro tempo, então, eram assim, espaços muito longos entre um jogador e outro. O jogador pegava na bola, não tinha com quem tabelar, não tinha para quem enfiar uma bola, sabe? E aí vai matar o Coutinho. O Coutinho é jogador de bola no chão. Não adianta ficar jogando a bola lá pro alto para ele ficar olhando assim. Gente, é uma temporada, eu resumiria assim, de recuperação para o Vasco, O Vasco que sofreu contra o rebaixamento, faltando 10 minutos para acabar o Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a gente se lembra, em São Januário, contra o Bahia, aquela história toda. Faz um Campeonato Brasileiro muito mais seguro, são apenas 3 dessas 30 rodadas, Em apenas 3 delas o Vasco esteve no Z4, um Vasco semifinalista da Copa do Brasil. Pouco a pouco as coisas vão sendo ajeitadas. Está muito aquém ainda de um time tricampeão continental, tetracampeão brasileiro? É claro, está. O Vasco não joga Libertadores desde 2018, não joga a Copa Sul-Americana desde 2020. E é isso que o Vasco vai mirar nessa reta final. O Cuiabá vai se despedindo mesmo, rodada a rodada, pela primeira vez, vai se aproximando da queda para a Série B, desde que subiu, em 2021, do Campeonato Brasileiro. Camila. Rapidinho, amigo, antes da gente se despedir, o Moreno tinha uma pergunta. Eu queria fazer aqui. uma pergunta para vocês, porque a gente só conseguiu acompanhar aqui o primeiro tempo, Guga. E até no intervalo aqui eu fiz uma colocação que imaginava que no segundo tempo talvez o Vasco pudesse ter um Coutinho mais ativo, porque ele inicia o jogo, o Paiva inicia o jogo com o Emerson Rodrigues, jogador de velocidade, de profundidade pelo lado esquerdo, e o Pumita também, um lateral, mas um jogador de mais profundidade pelo lado direito. Então são 2 jogadores de mais velocidade. E aí ele acaba fazendo alterações, onde ele entra com o Jean Davi mais aberto pelo lado direito, e depois o Leandrinho, depois da entrada do Piton, passa a jogar mais pelo lado esquerdo, que são 2 jogadores ali com mais capacidade, com mais qualidade técnica de troca de passe, de associação, de fazer uma tabela. Eu imaginava que o Coutinho pudesse, de repente, ter uma melhora no segundo tempo por conta disso, mas pelo visto não aconteceu, amigos? Não, mas teve sim, Pedro.
Durante 15 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiu pôr a bola no chão e conseguiu, pelo lado esquerdo, exatamente como você falou, com esses 3 jogadores, fazer 2, 3 jogadas. Teve um cruzamento perigoso do Piton, depois teve uma outra jogada que deu origem ao escanteio e saiu o gol. De fato, o Vasco conseguiu se associar por ali muito mais do que havia feito no primeiro tempo. O Rafael tem usado muito desse expediente da dobra dos laterais, né? Começou com a dobra pelo lado direito, PH e Puma, como já tinha feito contra o Atlético Mineiro, lá e aqui. E aí depois, no segundo tempo, fez a inversão dessa dobra pelo lado esquerdo. Melhorou um pouquinho em relação ao primeiro tempo. Mas eu ainda acho que o jogo em torno do Coutinho está muito pobre, está faltando gente para jogar do lado dele. Só um adendo. A diferença foi a atitude para o segundo tempo. Principalmente o Coutinho entendeu os espaços vazios que o Cuiabá deixou, principalmente nessa volta do segundo tempo, e aí ele fez alguns tipos de movimentações que ele não fez no primeiro tempo, talvez entendendo a possibilidade que não teria novamente essa bola com ligação direta novamente no Payet, ele pouco participativo. Quando ele entendeu, teve bolas que ele veio como um primeiro volante. E isso que é o time do Coutinho também, porque muitas vezes ele pode fazer isso. Associações pelo lado, abrindo no esquerdo, ele não precisa ficar só centralizado. E ele fez isso em 15, 20 minutos do segundo tempo, fez o gol e depois ele saiu na substituição. Mas teve um pouquinho mais de Coutinho, porque também mudou a atitude do jogador. Quem sabe, Pedro, amigos, Payet e Coutinho joguem juntos. Até por uma questão de necessidade. Repetindo, o Verratti está fora, pode vir o GB também, o garoto da base. Ryan. E o Hugo Moura também está fora do jogo contra o Bahia. Aí eu não sei se vem Jair, eu não sei se vem Esforça. O técnico Paiva vai quebrar a cabeça aí nos próximos dias. O jogo, repito, segunda-feira, 9 horas da noite, com transmissão do Premier. Amigos, muito obrigada pela participação aqui no Tá Na Área. Valeu pela transmissão. Eric Faria, Vilani, Richarlison. Até a próxima com a gente aqui. Vamos colocar a tabela de classificação. Já está aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Porque agora a gente vê o Vasco ali, na 10ª colocação ainda, mas agora com 40 pontos a 1 do Atlético Mineiro. A gente tem quase todos os asteriscos solucionados, né? Ainda faltam 2 jogos, Flamengo e Internacional, esse marcado já para o dia 30 de outubro. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, esse ainda não tem data. Esse ainda é um jogo com asterisco no Campeonato Brasileiro, mas de resto, estamos quase com todos os times chegando aos 30 jogos. A 31ª rodada já começa nesse final de semana, mas dá um respiro, né? É esse o respiro que a gente falava da importância desse resultado, né, Rafa? Sim. Não, pode falar. Não, é porque assim, estava fazendo as contas aqui, falando de rebaixamento, que era o assunto inicial antes do jogo, né? A vitória do Vasco era muito importante para não ter que falar de rebaixamento e o Cuiabá precisava vencer para tentar uma espécie de uma sobrevivência. Mas se a gente vê na classificação ali, o Vasco chega a 40 pontos. Normalmente os matemáticos colocam 45 como a segurança. Eu acho que não vai chegar a 45. Acho que o corte deve ficar ali na casa dos 43. Mas tem muito confronto direto, né? Tem muita gente falando também dessa questão da pontuação menor, porque a gente vai ter alguns confrontos diretos a partir de agora. Então, assim, o Vasco precisaria, em tese, bota aí, de 1 vitória e 2 empates em 8 jogos. Então, assim, eu concordo com o Eric. Eu coloco a vitória de hoje, acho que é uma vitória que dá uma segurança, uma estabilidade muito grande para o Vasco, pensando nessa questão da parte de baixo da tabela. Agora, para o Cuiabá já é exatamente o oposto. Porque a gente está vendo ali, o Cuiabá tem 27, tem 5 pontos a menos do que o Vitória, que é o primeiro. Só que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Então, se o Atlético Paranaense ganha esse jogo a menos, o Cuiabá passa a ter 7 pontos atrás do primeiro, fora da zona do rebaixamento. Então, assim, já está ficando naquela situação que já é difícil a gente conseguir encontrar esperanças para o Cuiabá. E nos números também não ajuda, né? O desempenho também não ajuda. Isso eu estou só falando dos números. O desempenho é o mais importante. É o mais importante. E é a primeira vez, né? Desde que o Cuiabá chegou à primeira divisão do futebol brasileiro, a primeira vez que pode ser rebaixado à segunda divisão. Então o Cuiabá vai se encaminhando com mais uma derrota, dessa vez para o Vasco em São Januário, vitória do Cruz Maltino. Então... E aí, torcedor vascaíno, o que achou dessa vitória tão esperada? Com esse gol do Hugo Moura, parece que o Vasco está reencontrando o caminho das vitórias e, quem sabe, rumo à Libertadores. Deixe seu comentário e diga se você acredita nessa arrancada. Se gostou do vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma novidade do nosso gigante da colina. Vamos juntos nessa caminhada. Até a próxima!